digo que vou repetir, porque essa mensagem tem queimado no meu coração e eu relutei até para não trazer essa mensagem agora, porque tem muito pouco tempo que eu preguei essa mensagem aqui na igreja. Eu preguei num domingo de manhã. E esse texto ficou latente, ardendo no meu coração. E em outras oportunidades, em outras igrejas que eu fui, eu preguei também essa mensagem. E essa mensagem ficou no meu coração. Eu queria falar hoje sobre o sangue de Jesus. O poder que há no sangue de Jesus. E aí fui tentado por isso. O ministério de louvor me perturbou ali. Há poder no sangue de Jesus. Eu falei assim, mas eu não vou. E aí Deus já tinha falado comigo que era esse texto que eu ia voltar aqui. Então o livro é o primeiro livro do rei de Israel, dos reis de Israel, capítulo 3, o versículo 16 em diante. Essa narrativa é a narrativa de uma causa, ou melhor, da primeira causa que chega até o conhecimento do rei Salomão. Está escrito assim, olha só. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, onde dei à luz um filho. No terceiro dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas na casa, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e deitou aos seus braços. E a seu filho morto, deitou nos meus braços. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dera à luz. Então eu disse à outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu filho é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram a espada diante do rei. Disse o rei: Divide em duas partes o menino vivo, e dai metade a uma, metade a outra. Então a mulher, cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai a primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Feche seus olhos e curva a sua cabeça e vamos orar. Pai santo e bendito, uma vez mais estamos diante dessa palavra sua, que é viva, que é eficaz, que é poderosa, que sara, salva, limpa, liberta, exorta, exalta, em nome do Senhor Jesus. Faça como lhe apraz, mas mediante a iluminação do teu Santo Espírito, fala ao nosso coração, porque estamos desejosos e carecemos de ouvir a sua voz. Tudo isso pedimos em nome de Jesus.
certos da nossa vitória. Amém. Como eu disse, esse texto eu já preguei agora, tem um mês e pouco, na igreja, foi na última ceia. E é um texto que ficou assim guardado, e tem alguns textos que eu particularmente prego, eu às vezes prego aquela mensagem algum tempo, até o Espírito tirar do meu coração, mas eu trato essas mensagens como se fossem filhas minhas, de maneira que eu peço licença à igreja, alguns pelo menos, que foi na parte da manhã, para estar repetindo essa mensagem, tendo em vista também, de quando eu preguei essa mensagem no domingo de manhã, algumas pessoas falaram comigo: pastor, prega essa mensagem num culto à noite, essa mensagem podia ser pregada à noite, e eu vou repetir essa mensagem hoje, certo de que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Pois bem, o texto começa trazendo uma história que, de fato, se Deus não tivesse na vida desse homem, desse grande rei Salomão, fatalmente ele não saberia tomar ou decidir essa questão. Tamanha dificuldade. Já parou para pensar como era difícil? E olhando para o texto, a gente encontra algumas coisas em comum. A primeira, ambas eram mulheres. A segunda, moravam na mesma casa. A terceira, tinham o mesmo ofício. A Bíblia está dizendo, elas eram prostitutas. Tiveram meninos, praticamente na mesma semana, 3 dias de diferença. Estavam ambas sozinhas na mesma casa. E aí, esse é o primeiro, ou a primeira causa que Salomão vai julgar. E Salomão está julgando, ou melhor, vai julgar uma causa que nunca chegou ao conhecimento do seu pai, o grande rei Davi. Agora, observe uma coisa: assumir o lugar de alguém que deu errado, que foi ruim, que fracassou, que não logrou êxito em que fez, é mole, é fácil, porque qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa que se faça nesse lugar que a pessoa assuma, vai ser melhor do que o outro. Então, toda a comparação que se fizer, ela vai ser sempre favorável. Mas Salomão não. Salomão entra num período para ser o terceiro rei, o segundo maior rei da história de Israel. E Salomão tem uma missão dura, dificílima, que era exatamente suceder ao grande rei Davi. Um homem que tinha dado certo, ou melhor, muito certo. O próprio Deus faz menção e diz: Davi é um homem segundo o meu coração. É debaixo dessa pressão que Salomão vai reinar. Só que Salomão tem um diferencial. Qual, pastor? Salomão orava. Eu não sei se você tem o costume de orar, mas você está orando para Deus te dar força. Deus vai preparar circunstâncias na sua vida para você mostrar que você é forte. Se você está orando a Deus pedindo paciência, se prepara. Ele vai criar meios, condições, situações para que você exerça a sua paciência. Por aí vai. E Salomão então ora a Deus, ele ora pedindo sabedoria. E pasmem, Deus dá a oportunidade de Salomão de exercer a sabedoria. E aí chega essas duas mulheres com essa questão de extrema dificuldade para o rei. Primeiro porque as duas vão falar a mesma versão. Ela não muda, a versão é a mesma. Segundo, porque não existia testemunha. Ambas estavam sozinhas. Então, o que uma fala é verdade, o que a outra fala também é verdade. Só que quem ora, quem tem intimidade com oração, quem gasta tempo de qualidade com o Pai, desenvolve intimidade. E desenvolvendo intimidade,
nós conseguimos ver, irmão Jadir, coisas que os outros não estão vendo. Podem até nos chamar de maluco, irmã Maria do Céu, mas nós estamos ligados com o Pai, e o próprio Pai nos revela, mostra, traz à tona, Neide. E a gente vai vendo que as pessoas começam a achar que a gente tá maluco, porque a gente começa a ver de fato o que ninguém mais está vendo, a gente começa a ouvir o que ninguém está ouvindo. Por quê? Porque a nossa vida de oração, a nossa vida de consagração, ela nos aproxima mais de Deus. E nos aproximando de Deus, Ele não vai nos deixar enganado. Ele vai revelar, Ele vai trazer à tona aquilo que está na escuridão. E aí então, não sabemos ao certo. A Bíblia não dá margem para isso. Mas em um período da noite, a mãe deita, e como fazia 3 dias que essa criança tinha nascido, naquele tempo não existia o SUS, não existiam os obstetras para dar ou tratar as mulheres. Geralmente, quem fazia isso eram as parteiras. Muito provavelmente, por isso que eu vou dizer, a Bíblia não me dá respaldo para isso. São conjecturas minhas, de pregador. Eu penso, pastor Marcos, é crivo meu. Um belo dia, um acorda e diz, estou com uma pontada aqui, uma dorzinha chata, não estou legal, não estou bem. Eu estou pensando, eu vou ficar deitada. As duas moravam juntas, o texto está dizendo. Aí é o texto, não é eu. Aí, agora já sou eu dizendo de novo. Aí ela fala para assim, não, amiga, fica tranquilo, fica de boa. Fica deitada, não faz nada. Hoje eu vou cuidar da casa. Só que naquele tempo, cuidar da casa é diferente do cuidar de hoje. Não tinha vassouras, o chão era grosso, terra batida. A casa, na maioria das vezes, era um buraco numa rocha, ou uma tenda. De fato que o trabalho da casa era pouco, mas eu estou pensando, que essa mulher fala, não, fica quieta, amiga, deita, descansa, repousa, deixa que eu vou fazer tudo. De maneira que essa mulher ficou deitada, de repente ela entra em um trabalho de parto. Eu sei que a mulher, ela pode dar à luz sem que esteja ninguém auxiliando, dependendo da situação, da emergência, ela vai dar à luz. Isso é fato. Mas se ela mora, eu estou pensando, dentro de uma casa, e dentro dessa casa tem uma mulher, e essa mulher também está gestante, essa mulher também vai dar à luz. Essa mulher então percebe que é a amiga dela, pelo menos eu penso, porque não vai morar 2 inimigos juntos. Eu estou pensando, é crivo meu. Pode depois falar, pastor, você falou besteira, mas eu penso que só vai morar um amigo com o outro. Eu nunca vi, pelo menos eu não vi, talvez você conheça, um inimigo chama o outro, vamos morar junto, vamos dividir um aluguel. Não vai, porque pode acontecer da noite chegar e o inimigo se levantar e matar o outro dormindo. De maneira que eu estou pensando que essa mulher, em um momento da vida, presbítero Luiz, ela ajudou essa mãe. Desde ela foi aquela que disse, não, você vai conseguir, vai força, continua, vai dar certo, eu te ajudo, eu estou aqui. Luta, não desiste, insista, vai, você vai vencer, você vai conseguir. Não é assim. De repente o menino nasce, e ela toma o menino, o envolve em uma manta, estou pensando, e diz, é um menino, é homem. Naquele tempo, não existia ultrassonografia, não existia essa ultrassom 3D, nada disso. Era enxoval, verde, amarelo, branco. Estou mentindo? As mais experientes sabem do que eu estou falando. Arthur fica querendo rir, mas eu não fui mais não, Arthur. Mas eu sei disso. Eu já tenho um pouquinho, eu já estou, parece não, mas eu já tenho 50 aí. Deixa quieto. Aí, envolve o menino, Jadir, e diz assim, é homem, e dá nos braços dela. É teu, Deus te deu, cuida, guarda,
ora, vigia, está nos teus braços, o Pai deu. Essa mulher agora está amamentando o filho, e ela cuida com amor e com carinho. Passa-se 3 dias, irmã Maria, 3 dias, essa mulher está de resguardo. Agora Deus dá a oportunidade dela retribuir o favor, e agora ela de resguardo, irmã Maria, ela vai fazer a mesma coisa com a outra. Não tinha ninguém, é o texto que diz, ninguém, ambas, só eu e ela, só nós duas. Ela, amiga, conta comigo, eu estou aqui. A dor é assim, a dor é essa, e pior, parece, isso é um adágio popular, que a mulher sente uma dor aqui quando está grávida e fala, a outra foi menina, não doeu aí, esse agora vai ser menino. Isso é conversa, não tem nada a ver. Que é de maneira que uma falou, doeu assim? Pode ser menino, o meu foi aqui, doeu aqui também, é menino. E de repente ela vai lá, e ela vai fazer a mesma coisa. Amiga, vai dar certo, luta, insiste, faz força, você vai conseguir, vai dar certo, vai nascer, vai, ajuda, ajuda, ajuda. Ela está fazendo o papel de parteira, não de coveira. E de repente, o menino nasce, ela o envolve de novo em um coeiro, enrola e diz assim, nasceu, é menino, é homem, é teu, Deus te deu, cuida, está na tua mão. E em algum momento da noite, essa mãe descuidou, e rolou, deitou em cima do menino e o matou. Que sono. Mas eu não a critico, porque eu sei o trabalho que dá em cuidar de recém-nascido. Minha dona, ela gosta de dormir. Minha dona está ali. Quando a nossa primogênita nasceu, com um pouco mais de uma semana, ela estava chorando junto com a neném, porque ela falava que não conseguia dormir mais. Ela gostava de dormir muito, não era dormir só não. E até hoje ela é assim, ela tem um chamado para a cama, ela dorme bem. De maneira que teve uma vez que eu falei com ela assim, eu já tinha voltado a trabalhar, já tinha uns 7 dias que a menina tinha nascido. Eu falei assim, fica tranquilo, eu vou cuidar. É eu que vou tomar conta. Eu brabo, não, eu era o pai, pô. Eu com medo danado. Você acredita que ela foi dormir? Dormiu, nego. Só que teve uma vez que eu acordei, algumas vezes que eu acordei eu. Na realidade eu não estava dormindo, eu estava meio, e eu já tenho um sono meio ruim de dormir mesmo, eu sou meio, aí de repente, não estou escutando mexer, não miava, não gemia, não fazia nada. Aí eu dei uma olhada, despertei assim, né, eu estava meio cochilando, aí eu olhei, ela estava parada, inerte, a minha primogênita, a mais velha. Eu falei, meu Deus, morreu. Parada, sabe o que é parada? Não mexia nada. Enrolada, toda enrolada também, vai mexer como, né? Eu falei, meu Deus. Foi me dando um desespero, eu falei, minha filha morreu. E aí eu não quis acordar ela, eu fiquei olhando, e eu também ainda não era evangélico não. Eu não era evangélico não. Aí eu falei assim, eu vou ter que ver, porque eu com medo também de constatar. Eu não sei aqui, alguém já teve essa experiência, já teve? Quem é mãe, quem é pai? Teve mais alguém? O irmão Jadir está dizendo que teve. Meu irmão, minha irmã, eu fiquei com um medo tão grande, que eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu acordava, eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu acordava ela, se eu mexia na neném. Aí Deus me deu coragem, eu fui lá, devagarzinho, e toquei. Quando eu toquei, ela deu uma sacudida, eu falei, meu Deus, estava viva. Mas o meu coração gelou, quase parou por um momento, porque eu pensei que aquilo que Deus tinha me dado estava morto. Essa mulher deita, e aí, o sono dela, o cansaço dela era tanto, que ela está sozinha. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Às vezes nós execramos pessoas, por causa daquilo que elas fazem. Eu preguei ontem aqui, e eu vi de um irmão, não vou citar para não constranger o irmão, mas o irmão usou uma palavra que eu nunca disse. Ele falou assim, pastor, que palavra? Igual a pimenta. Curta e quente. Mas ontem eu preguei sobre um abraço,
que pode mudar tudo. O texto diz, não sou eu que disse, essas mulheres, todas duas eram prostitutas. Eram duas prostitutas. Hoje, se você conhecer alguma família que tem uma filha que é prostituta, você vê o orgulho que os pais têm de anunciar que essa filha é prostituta? Não tem. Hoje, imagina aqui, 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 3.000 e pouco. Será que a família estava ali ajudando, cuidando? Não estava. É o texto que está dizendo. Não são conjecturas, não é pensamento de pregador, não é o texto. Elas estavam sozinhas, porque elas foram abandonadas pela família por causa daquilo que elas fizeram. Mas eu me atrevo, também eu, depois do que Salomão disse, de chamar essas duas mulheres não mais de prostituta, mas de mãe. Salomão não disse isso? Dai ao menino a verdadeira mãe. Por quê? Para esses filhos, até para o outro que morreu, essas mulheres nunca iam ser prostitutas, elas seriam sempre mãe. Só que às vezes a gente não quer mais, por causa de alguma coisa, porque alguma coisa acontece e a gente deixa essas pessoas de fora. E essas pessoas são obrigadas a seguirem na vida sozinhas. Ela matou o seu menino, eu tenho certeza que ela não queria matar esse menino. Eu tenho certeza de que ela matou esse menino por um descuido. Nunca por falta de amor e nem negligência. Ela estava cansada, descuidou. E aí deixa eu abrir aqui um parênteses, se é que eu posso. Às vezes, para você que é mãe, para você que é pai, a gente tem que estar muito perto para tomar conta, porque o mundo está oferecendo uma série de coisas. Mas não tão perto para não asfixiar e não matá-lo. Não tão perto para não envergonhar e constranger. Mas também não tão longe. Duas coisas acontecem. Uma está perto demais. Deita e mata. A outra estava distante. O texto disse que ela se deparou com o seu neném morto. E o que ela fez? Pegou o neném e foi à cama da outra. Que eu penso também que não era muito longe dali, não. Ele não era rico. Ele não tinha casa com 3, 4, 5 quartos, com empregado não tinha nada, eram as duas sozinhas. E pela profissão, prostitutas, grávidas, muito fatalmente essas mulheres não tinham renda nenhuma. Não tinha Bolsa Família, não tinha cartão alimentação, não tinha Vale Gás, não tinha nada disso, tá? E agora elas estão vivendo um período muito difícil, porque elas não podem usar o corpo. Então ela se levanta de madrugada não, de noite, e troca o neném. Pega o morto e coloca nos braços da mãe que está com o filho vivo, e pega o vivo e vai levar para ela deitar. E à meia-noite, aí o texto está dizendo a hora, ela cuidava desse menino, porque meia-noite ela se levantou para dar de mamar. E ela se deparou com a realidade. O neném, o bebê, o menino havia morrido. Ponto. Só que era meia-noite. E meia-noite naquele tempo, a iluminação era precária. Falei isso aqui ontem. Candeeiro. Aquelas lamparinazinhas. Naquele tempo ali não era querosene não, nem diesel. Era azeite. Muito provavelmente eles não tinham um candeeiro para iluminar toda a casa, e de repente tinha um pontinho só. Eles também não podiam gastar muito, porque eles também não tinham recursos. De maneira que, ao amanhecer o dia, ela olhou e disse assim: de fato, essa roupinha de pagão, por mais novo aí, por mais novos, roupinha de pagão, que é a roupinha que a gente dá para nenenzinho quando ele sai da maternidade. Essa roupinha de pagão é do meu filho mesmo. É dele. A fralda também é dele. Eu boto a fralda nele, essa fralda é dele também. Tá certo.
O sapatinho é dele também. A touca também era dele. Mas ela reparou, o texto diz que ela reparou. E deparou com uma situação, mas não é ele. Caminho para concluir. Talvez você está olhando para o seu filho. Talvez você está olhando para a sua filha. Está dizendo assim, a roupa é dela. A roupa é dele. Mas não é ele, porque ele não falava assim. Não é ela não agia assim. Não são eles, porque eles não faziam desse jeito. Você então constatou que o que de fato está lá, mas não é o seu. Então, você talvez está vivendo um momento, um período, que você se acorda diante à noite ou da madrugada, e você olha para o lado e você vê assim, Senhor, parece que é o meu marido, mas ele não falava assim comigo. Senhor, parece que é a minha mulher, mas ela não agia assim comigo. Tem alguma coisa errada aí. Lembra que eu falei na introdução da oração desse homem? Quando nós oramos, a gente só vai precisar dar um golpe de vista, e a gente vai entender de fato, pode até estar se vestindo igual eles, mas não são eles, não foi esse, não são isso, não foi isso que Deus me deu, não foi isso que Deus confiou às minhas mãos. E então eu quero falar para você nessa noite. Eu não sei como é que anda o seu ministério, eu não sei como é que anda o seu casamento, eu não sei como é que anda a sua família. Parece, só parece, mas não é. Eu te desafio a clamar e a chamar para lutar as suas pelejas o rei. Primeiro ensinamento. O que essa mulher fez? Levou a sua causa para o rei. Neide, leve a sua causa diante do teu rei, que ele lutará as suas pelejas e ele te dará vitória. Você pode dar um amém? Tem lutas que veio na sua vida e você está tentando resolver com a força do seu braço, você está tentando resolver do seu jeito, mas eu vim aqui te dizer nessa noite, convide o rei para julgar a tua causa. O Senhor é o justo juiz, e Ele há de julgar todas as causas. A uns Ele abate, mas a outros Ele exalta. Humilhai-vos, pois, debaixo das mãos desse rei, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Leve a sua causa ao rei, deixa Ele julgar. Ela fez isso. Ela está dando a primeira lição para nós nessa noite. Não adianta a gente tentar resolver. Ela podia pegar uma pedra, ela podia entrar na luta corporal, ela podia até morrer ou matar, mas sabe de uma? Ela não ia conseguir resolver o problema. E aí ela fez o seguinte, olha, eu vou levar a minha causa diante do rei. É o rei que vai julgar a minha causa. Sabe, às vezes a gente tenta resolver os nossos problemas, e é Deus nos dando a oportunidade de mostrar para o outro que Ele é o nosso Deus. Ele quer te defender, Ele quer nos defender, Ele quer lutar a nossa luta, Ele quer enfrentar os nossos adversários, mas a gente quer resolver do nosso jeito. Ela me deu essa lição. Pastor, o senhor está querendo que a gente aprenda com uma prostituta? Eu volto a dizer aqui, para mim ela não era mais prostituta, ela se porta como uma mãe. Mas se você não quiser acreditar em mim, acredita no que diz a Bíblia. Existia uma prostituta chamada Raabe. Você lembra dela? Prostituta que por causa do seu testemunho salvou toda a sua casa, toda a sua família, e hoje está na linhagem de Jesus. Então, se a Bíblia dá respaldo para dizer de que essa mulher era uma prostituta, e que agora ela convidou o rei para chamar e para lutar e para resolver o seu problema, por que é que nós não podemos fazer uma comparação desse tipo? Eu não estou te ofendendo, mas eu estou querendo que você entenda e aprenda com essa mulher, com essa mãe. Se quiser chamar de prostituta, amém, é direito seu, sim, ponto. Mas ela está dando uma lição para nós. Se nós temos um rei, e ele é poderoso para julgar as nossas causas, por que a gente não vai chamar ele? Eu vim te dizer essa noite isso. Existe um Deus assentado num trono, com um cetro na mão, e ele há de julgar todas as causas. Mas ele só vai julgar as causas que alguém levar até ele.
Se você veio até aqui essa noite, eu não sei como é que está a sua casa, não sei como é que está a sua família, mas eu sei de uma coisa: o rei dessa casa é o teu rei. E se você quiser, ele vai lutar as suas pelejas.